Gente, eu quero conversar com você sobre uma vivência que eu tive lá no mestrado, quando eu fazia mestrado, vai fazer 30 anos, ano que vem que eu encerrei o mestrado, né? Com a minha então mestre e professora e hoje amiga, grande amiga, Sônia Maria Fleury Teixeira. Vamos conversar sobre isso? Bom, gente, quando eu comecei a fazer mestrado lá na Fundação Getúlio Vargas, em 1994, Escola Brasileira de Administração Pública, EBAP, que hoje é a Escola Brasileira de Administração Pública e Empresas, EBAP, né? O professor Henrique Saravia, que coordenava o curso, o mestrado, ele foi apresentar para nós a ementa, o currículo e tudo. Aí ele falou: olha, tem essa disciplina aqui, chama Estado e Sociedade. Essa aqui eu só recomendo que você faça se você tiver muita vontade de conhecer o assunto, né? Ela fala sobre autores que teorizam sobre o Estado, a sociedade antiga e a sociedade contemporânea e tudo, mas a professora a Sônia Fleury, ela é muito dura, ela é muito exigente nas avaliações, ela é criteriosa. Olha, é difícil ser aprovado na disciplina dela. Aí ele falou aquilo, eu fiquei fascinado. Fiquei fascinado. Então eu vou fazer. Né? Era uma disciplina eletiva, né? Vou fazer. Eu gosto de desafio, gente. Eu gosto de ser desafiado. E, enfim, eu vou fazer, mas também pelo conteúdo em si que ele explicou. Quer dizer, isso é ciência política na veia. E eu estava sedento por estudar ciência política, né? Mas principalmente porque ele disse que era difícil. Eu fui, me inscrevi na disciplina, né? Mais 6 incautos se inscreveram, né? Então a turma tinha 7 alunos, né? E quando ela chegou para dar aula, a gente se cruzou no corredor. Aí eu perguntei: a senhora é a professora Sônia? Sim, sou eu. Vamos para a sala. E o jeito dela me parecia um jeito assim meio arrogante, né? Meio autoritário. Caramba. Então eu peguei esse desafio e agora segura a bomba, né? Cara, mas acontece o seguinte: todo mundo que fez a disciplina é porque estava afim. Então a gente queria trabalhar, né? Então, a Sônia, ela passava a cada aula textos longuíssimos, né? É, e complexos, não necessariamente fáceis de se ler, e todo mundo lia, e aí chegava na hora da aula, o debate era super produtivo, né? Então, eu já comecei a gostar, né? A gente estudou muitos autores, gente. A gente estudou Foucault, maravilhoso Foucault. Eu vou gravar vídeo sobre o Foucault aqui, tá? A gente estudou o Habermas, a gente estudou a Hannah Arendt, a gente estudou o Gramsci, estudamos o Nikos Poulantzas, né? E por aí vai, né? Outros autores, alguns eu não lembro, Schumpeter, Destruição Criativa, e assim por diante. Mas olha, foi um negócio tão legal, mas tão bacana, né? Porque a pretensa professora arrogante, quando chegou no dia do Foucault, tinha um colega nosso, Ricardo Ron, que ele conhecia muito sobre o Foucault, ele era apaixonado pelo Foucault. Ela chegou: Ricardo, hoje é com você, começa. Aí o Ricardo fez uma dissertação sobre o Foucault. Ele ficou lá quase uma hora falando sobre o Foucault, o que ele leu, e olha que demonstração de humildade da mestre. Ela passa para o aluno a palavra, né? Então, a identificação daqueles 7 incautos, né, com a Sônia Fleury foi muito, muito grande. Muito, muito grande. Né? Nós viramos fãs da Sônia Fleury. E eu acho que a Sônia Fleury também gostou de trabalhar conosco. Né? Bom, aí ela criou uma disciplina nova chamada Sistema Político Brasileiro. Aí em Sistema Político Brasileiro ela brincou, né, que o que a gente ia estudar era Fernando Henrique Cardoso, Fernando Henrique Cardoso e Fernando Henrique Cardoso, né? Que na época tinha acabado de se eleger presidente da República, né? E sim, teve bastante coisa do Fernando Henrique Cardoso, né? Do Florestan Fernandes, né? Do Caio Prado Júnior, né? A gente falou de Gilberto Freire também. E tem
um mais novo, não tô lembrando, um cara até meio ligado ao PT, ao Partido dos Trabalhadores, né? Sônia, até nisso a gente tá junto, tá? Eu me filiei ao PT tem um mês mais ou menos. E aí o que que acontece? A gente fez lá a disciplina, teve uma aula que era sistema eleitoral, né? Sistema eleitoral e sistema partidário. Eu adoro esse assunto, gente. Eu já tinha muita curiosidade. Aí naquela aula foram dados tantos subsídios, né? A gente tinha um cara lá na turma que entendia muito do assunto também, um colega, aluno, né? O Igor Bucarete. Igor, abração pra você, tá? É, E, enfim, eu fiquei apaixonado por aquilo, né? Já conhecia alguma coisa e tal. Olavo Brasil, o grande autor, Jairo Marconi Nicolau, hoje é a grande referência e tudo, né? Aí eu virei para a Sônia, né? Até levei um livro para aula sobre parlamentarismo, né? Porque um pouco antes tinha tido o plebiscito entre presidencialismo e parlamentarismo e tal. Eu sou parlamentarista, né? Mas não acho viável implantar o parlamentarismo no Brasil nesse momento, né? E aí eu falei, Sônia, eu amei esse tema, eu queria fazer o trabalho final sobre isso. O que que você acha? Ah, Felipe, tudo bem, tá? É o que você gosta, então faça, né? É que eu estava pensando em fazer uma proposta de melhoria no sistema eleitoral brasileiro. O que que você acha? Ela vira para mim do jeito dela, eu acho pretensioso, né? Se enxerga, rapaz. Tenta fazer um trabalho bom, mas não tenta nessa de fazer essa coisa de excelência, né? Você não vai ter condição, você não vai ter nível para isso. Cutucou a onça com a vara curta, né? Por quê? Porque eu decidi, não, agora eu vou fazer sobre esse tema e vou fazer a proposta assim. Eu fiz um trabalho, gente, eu me tranquei 12 horas por dia durante uns 2 meses e pouco, e eu li uma bibliografia extensa sobre esse assunto, né? E depois eu comecei a escrever, né? Fiz o trabalho, 192 páginas, né? Aí, umas 2 semanas antes do prazo para entregar o trabalho, eu pego o calhamaço, já tinha encadernado, né? Sônia, tá aqui. Ela fica me olhando aqui, assim. O quê? Quase 200 páginas, é isso mesmo? Sônia, tá aí. É, Você jura que você fez um trabalho de quase 200 páginas? Sim, Sônia, eu fiz. É, e, e você fez a tal proposta que você queria? Fiz, tá aí, no final do trabalho. A ela, não querendo dar o braço a torcer, né, Sônia? Bom, eu vou ler isso com atenção, mas só deve ter bobagem aqui. Aí, semana seguinte eu chego, ela vem me dar um abraço forte. Olha, Felipe, eu nunca vi um trabalho como esse, trabalho final de curso na minha vida. Esse trabalho tá muito bom, eu gostei demais. Inclusive, você sabe como eu sou chata com o negócio de erro de língua portuguesa, né? Mas nem isso eu achei. É, e você quer a boa notícia? Ela diz pra mim. Ah, qual é a boa notícia? Tua dissertação de mestrado tá pronta. Tua dissertação de mestrado tá pronta. Por mim, tá tudo certo e não tem por que mexer. A tua dissertação de mestrado, tá pronta, não precisa fazer mais nada, né? Eu virei, jura, Sônia? Mas assim, se é o caso, então eu vou ter que mudar para ser orientado por você, porque o meu orientador é o Paulo Mota, né? Gente, o Paulo Mota é um excelente professor maravilhoso, né? Tenho muito orgulho de dizer que o Paulo Mota foi meu orientador, porque ele é um cara absolutamente diferenciado, né? Como a Sônia, né? Aí a Sônia fala assim: olha a humildade dela. Não, se você já se comprometeu com Paulo Mota, qual era o assunto? Eu falei, eu queria estudar um pouco de administração estratégica, que era a área dele e tal. Não, se você quiser, deixa esse assunto aqui, deixa com o Paulo Mota, porque o Paulo Mota também entende disso, porque o Paulo Mota, no início da carreira dele, ele estudou algo próximo, e, e você me bota na banca. Aí ela me botou na banca, né? Perdão, eu escolhi ela para botar na banca, né?
o Paulo Mota como orientador, ela a segunda da banca, e o terceiro ela ainda me sugeriu, né? Porque eu estava pensando no Luciano Saza Schneider, né? Que foi meu professor também, que era um gênio, né? Acho que eu já gravei vídeo aqui sobre ele, né? Mas ela disse, olha, não, vamos dar um pouco mais de peso, bota o Sérgio Arouca aí, o Sérgio Arouca é meu amigo e tal. Tenta conversar com o Sérgio Arouca, e o Sérgio Arouca foi deputado federal aqui no Rio de Janeiro, né? E aí eu fui conversar com o Sérgio Arouca e ele aceitou numa boa. Então, não só ela me deu esse presente de estar com a dissertação pronta, como o Sérgio Arouca participou da minha banca. Ah, eu tenho que falar. Eu, obviamente, como o Paulo era o meu orientador, levei o trabalho para o Paulo Roberto Mota, ele olhou, ele disse, olha, eu só tenho 3 ajustes para fazer aqui. E aí eu fiz os ajustes que ele pediu, foi uma coisa muito rápida, né? E minha dissertação foi a primeira da minha turma de mestrado a ficar pronta, né? É... Isso para mim me poupou muita energia, muito tempo, né? Porque, afinal de contas, toda vez que se faz uma dissertação de mestrado é um estresse danado. Não, no meu caso não foi, né? Porque eu já tinha feito todo o trabalho duro, porque eu queria mostrar para a Sônia que eu merecia. E aí vem a contrapartida, né? Porque ela me chamou depois, quando eu terminei o mestrado, para ser monitor de disciplina com ela, me chamou para trabalhar em pesquisa com ela. A gente escreveu um artigo que saiu na RAP, na Revista de Administração Pública, né? Sobre relações trabalhistas no mundo naquela época, 1997, né? E esse artigo foi selecionado pelo ENAMPAD, que é o Encontro Nacional da ANPAD, que é a Associação Nacional de Pós-Graduações em Administração do Brasil. Eu apresentei esse paper lá, porque eu fiz uma versão resumida do paper e apresentei lá, né? E, enfim, e aí, um pouco depois, a Verônica, que foi aluna da Sônia, ela disse, Sônia, eu tô indo para... Ela trabalhava no INSS, né? Olha que coincidência, eu trabalho da Dataprev, que presta serviços ao INSS, né? Ela disse, eu estou sendo transferida para Brasília, eu dou aula em 2 faculdades aqui e eu preciso arrumar um professor substituto para me substituir definitivamente, porque eu vou para Brasília. Você me indica alguém? Ela indico o Luiz Felipe Chateaubriand. Aí eu fui conhecer a Verônica, a gente conversou, né, e tudo, batemos um papo, ficou minha amiga. Perdi o contato com a Verônica lá em Brasília, mas enfim, eu substituí. Essa foi a primeira oportunidade que eu tive lecionando em faculdade de administração. Associação de Ensino Superior do Rio de Janeiro, a ERJ, é uma faculdade que não existe mais, né, mas era muito ligada ao Grupo Veiga de Almeida, na época, né, e eu consegui isso graças à Sônia, porque a Sônia me indicou, né, e ali começou uma carreira de 21 anos, né, no ensino superior. Devo isso à Sônia, graças à Sônia. Então, Sônia, quer dizer, eu diria que do ponto de vista acadêmico, ter estudado com você foi a maior experiência da minha vida. Foi a maior experiência da minha vida, tanto em Estado e sociedade como em sistema político brasileiro, né? É por isso que eu amo você, que eu quero você muito bem, que eu quero que a tua filha Júlia esteja bem, quero que... Eu não sei se você já tem neto, Sônia. Há tantos anos que eu não te vejo, mas você é absolutamente inesquecível. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço pela assistência, muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos, sim, a todos, né? E, gente, por gentileza, eu tenho aqui na descrição desse vídeo, eu falo sobre 4 documentos escritos que eu estou oferecendo aí a preço de banana, né? O primeiro é uma apostila com 1.350 tópicos e 15 assuntos sobre administração, já que eu fui 21 anos professor nessa área, né? O segundo é uma proposta, uma minuta com uma proposta para o sistema eleitoral brasileiro, que foi essa dissertação de mestrado que eu fiz, né? O assunto era esse, né? O terceiro é uma proposta para o calendário do futebol brasileiro, uma minuta também, né? Em que eu faço propostas de calendário para o nosso futebol, assunto que eu estudo há 40 anos, né? Está ali disponível também. E a quarta é um livro, um e-book que eu escrevi sobre o Roberto Dinamite, que é o meu maior ídolo no futebol, né? Se você puder dar uma olhada na descrição desse vídeo para entender melhor, eu agradeço, né?
E peço, gente, seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e comente.